simpatia. Começa agora, sob proteção de Nossa Senhora do Livramento, a primeira edição do LivraCast, o único, genuíno, primeiro e atual podcast Papa Banana. Claro, hoje um sabor muito especial, né? Aqui a gente sempre vai falar de boas notícias, de talento, de histórias e, acima de tudo, da cultura livramentense. Hoje, um assunto de um produto, sim, que só de lembrar já dá água na boca. Diz a história que há 7.000 anos atrás, um comerciante fazendo a sua rota transportava leite e uma bolsa feita de estômago de animal. E no chacoalhar do animal, esse leite recebia enzimas dessa bolsa de estômago desse animal. Quando ele parou para fazer um lanche, que ele foi beber o leite, tinha transformado, o leite estava solidificado, estava com uma massa. Ele experimentou e gostou. Então, de 7.000 anos para cá, esse produto está no gosto, está na mesa, está em todos os lugares, que é o queijo. Uma história de 7.000 anos que está lá no Antigo Egito, está na Roma Antiga e está na mesa de todos os lares pelo mundo afora. E para falar disso, a gente vai conhecer uma verdadeira joia da nossa terra, que é a Quinta da Cartucheira, hoje aqui representada pelo produtor e médico produtor, vamos falar isso, médico produtor, Dr. Silas Vicente Barbosa Júnior. Saudações, doutor. Muito grato em ser convidado para o nosso primeiro podcast, né? É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre esse produto tão nobre, que é o queijo, e que cruzou com a nossa história durante a pandemia, né? Sim. Então, sempre fui médico, tenho 25 anos de formado já, nunca pensei em fazer queijo na minha vida. O senhor é clínico geral ou qual especialidade? Não, eu trabalho com cirurgia estética. E durante a pandemia, morando na fazenda, eu não tinha o que fazer com leite. Estava jogando o leite fora, porque o pessoal que comprava meu leite tinha parado de produzir. O laticínio tinha fechado durante a pandemia. E sem ter o que fazer com leite, eu falei, vou fazer queijo para não jogar esse leite fora. Então, aí que o queijo passou a fazer parte da minha vida. E desde então, eu tenho me dedicado cada vez mais ao queijo. Do que a medicina. E um pouco menos da medicina. Você vê, são histórias meio que parecidas, histórias de sucesso. Histórias que por acaso aconteceram, como a origem, né, do queijo, como a sua história também com o queijo. Se eu não me engano, são mais de 2 tipos de queijo que existem, né, doutor? Só que antes de eu falar disso, eu quero apresentar o meu segundo convidado. Pelo amor de Deus, gente, peraí. Para falar um pouco dessa mudança na nossa cultura, da rota turística que está passando, que Livramento, eu digo sempre assim, não porque eu estou na presença dele. Às vezes a gente dá uma chocada, porque são mentes que trabalham. Até minha chefe fala assim, Adão, tenha paciência com ele. Eu tenho paciência com ele, gosto muito dele. Ele é secretário municipal de Cultura e Turismo, conta a história da nossa cidade através de grandes eventos. José Eugênio, nosso secretário, saudações. Boa tarde, prazer também imenso estar participando desse primeiro LivraCast, né? Uma honra ter sido convidado para ser o primeiro de todos, né? E falar um pouquinho do nosso trabalho com a cultura ao longo desses 9 anos, né? E essa continuidade com a nova gestão, né? Estamos muito felizes com o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Ah, com certeza. Eu sempre mensuro a história da nossa cultura em si, dos eventos antes e depois de Eugênio. Então, é a pedra angular da nossa cultura e do turismo local. Agora, voltando ao nosso convidado principal, né, Zé, que é o Dr. Silas. Então, como eu disse, há mais de 2.000 tipos de queijo. No Brasil, o mais conhecido é o Frescal, que é o queijo Minas, né? E também tem o Canastra deles também, que é conhecido internacionalmente. Só que o senhor colocou o dedo lá e está mudando essa história, né? Hoje o senhor tem queijo campeão, tanto aqui no estado, como nacional e também internacional. Fala para mim, doutor, como o senhor já começou contando, como nasceu a Quinta da Cartucheira? Foi assim algo planejado, o senhor falou que não é? Ou foi por acaso também não foi? Foi através de uma ação da pandemia, o senhor não tinha o que fazer com o leite, não tinha quem comprar, e começou a fazer o queijo. Mas, de forma específica,
Foi por vontade própria mesmo ou por necessidade? Então, a gente tinha todo dia o leite e aí eu não tinha para quem vender esse leite mais, porque de uma hora para outra as feiras se encerraram, né? E o pessoal que comprava esse meu leite, eles compravam para fazer doce de leite, para vender em feira, e todo mundo parou de fazer nessa época. E aí, para não jogar o leite fora, a gente começou a fazer queijo, na época o queijo fresco, que é o que eu sabia fazer, na verdade. Frescal, eu nunca tinha feito o queijo frescal, eu nunca tinha feito queijo na vida. E aí eu fazia os queijos e minha esposa vinha para a cidade para vender, ela ia para Cuiabá. Só que como a gente nunca tinha vendido queijo, a gente não tinha cliente ainda para queijo na época. E ela não conseguia vender todos esses queijos. Talvez porque não tinham qualidade também, né? Não sei. A gente tinha dificuldade em vender esses queijos. E aí esses queijos passaram a estragar. Eu tentava deixar eles maturando, mas eles estragavam. E aí eu comecei a pensar, eu falei, como que na Itália, nos outros lugares eles fazem, na própria canastra, eles fazem um queijo e que matura, que faz um meia cura, e o meu queijo com uma semana ele está se estragando. 10 dias por aí, ele começava a melar, começa a amargar, e aí eu não conseguia ter esse queijo maturado. Sim. E aí isso me despertou um interesse e eu comecei a estudar o porquê, procurar fazer cursos. Então, pela pandemia tinha muito curso por internet. Sim. Então, a internet foi o meu primeiro meio de descoberta, de estudo. Então, eu passei a estudar e fazer experiências lá na fazenda com leite, buscando fazer um queijo de melhor qualidade. Então foi de forma autodidata, você começou a mexer com queijo. Sim, totalmente autodidata. E fazer experimentos. Convidei um amigo que era professor de queijos na época para... Ele também estava sem ter o que fazer, morando num hotel. E ele foi lá para dentro da fazenda com a gente e a gente montou como que um laboratório em cima de queijos para tentar desenvolver um queijo de melhor qualidade. Sim. Agregou um pouco dessa experiência dele, mas na internet eu busquei muito conhecimento em relação ao mundo dos queijos. Descobri que existe um mundo dos queijos. Como você falou, tem mais de 2.000 tipos de queijos. O queijo é uma coisa muito simples de fazer. Se você deixar um leite, tirou o leite da vaca e deixou sozinho, ele vai virar um tipo de queijo. Ele vai talhar ali e vai virar um queijo. Sim. Tá? Então, sozinho o leite vira um queijo. Sim. Mas existem queijos e queijos. E aí a qualidade dos queijos é muito importante. Então eu me aprofundei muito em termos de qualidade dos queijos. Tá, agora você tocou no assunto que é a qualidade. O que faz o queijo da Quinta da Cartucheira ser tão especial, doutor? Desde a produção do nosso leite, o leite tem uma qualidade especial já. A maneira de cuidar das vacas é diferente. Então eu tirava leite de um jeito, a alimentação das minhas vacas era de um jeito, e depois aprendendo sobre isso eu fui adaptando desde a criação das bezerras, desde a criação das novilhas, a criação das vacas. Ao contrário do que muita gente pensa, as vacas que comem muita ração dão leite de péssima qualidade. É verdade que tem produtor que coloca até música clássica no curral para a vaca. É verdade, doutor? Sim, as vacas mais calmas, elas produzem um leite de melhor qualidade, sem estresse, né? Então, o pasto, a vaca tem que comer pasto, ela não tem que comer ração nem silagem. Então, todo alimento que é fermentado, ele produz um leite de qualidade não muito boa para queijos. Então, se você for beber o leite, você não percebe essa diferença. Mas no queijo sim. Mas né? no queijo, principalmente no queijo, quanto mais tempo ele for maturado, mais vai ser diferente um queijo de vaca com leite exclusivamente a pasto, de uma vaca que come silagem, que come ração. Tá? Então, aqui na Cartucheira hoje é um caso de sucesso e tem até a visita guiada que o senhor faz, né? Sim, a gente tem... Mas antes de eu tocar nesse assunto, deixa eu interromper, também o cantinho Faustão aqui, você pode ver, que eu quero colocar o José Eugênio também na conversa. Zé, um dos grandes casos de sucesso aqui de Livramento é a Feira de Livramento. Consegue contar pra gente, assim, bem rápido, um breve histórico, Zé, de como que foi lá o começo, lá na Gênesis, para chegar a esse espetáculo que é hoje a Feira de Livramento? Que aí eu vou inserir o doutor Círio depois nessa conversa.
Então, a Feira de Livramento ela começou em 2017. Primeira edição foi no aniversário da cidade. E começamos com vontade, sem estrutura, sem condições, sem orçamento, mas com uma enorme vontade e com parceiros fortes que nos apoiaram, como é o caso do Sebrae, como é o caso do Senar. E quando a gente quer, a gente consegue. Já era a administração, o primeiro mandato de Souza, né? O primeiro mandato do Silmar Souza, foi na gestão dele que a gente começou o projeto para valer. Anteriormente já tinha acontecido algumas experiências, mas que não foram para frente, né? E quando começou a feira também, até a gente ouviu muito comentário de rua, né? Ah, isso aí é mais um fogo de palha, aquela coisa que vai começar e que não vai para frente, como muita coisa que já aconteceu. Mas quando a gente começou... Mas por conta também do histórico, né, Zé? Que muitas vezes a coisa não era levada a sério como foi no seu caso. A gente entende exatamente tudo isso, entende a população, sim. Também a população já um pouco cansada de tudo, mas a gente entrou com determinação, buscando parcerias, correndo atrás de patrocínios, e dessa forma a gente conseguiu sobreviver o primeiro ano, realizando todas as edições que foram planejadas. Sim. E uma coisa que a gente trabalhou muito, todos os anos, é planejamento. Planejamento. Em janeiro a gente faz o calendário das feiras, divulga esse calendário, já reserva uma parte do nosso orçamento e vamos buscar as parcerias para o restante. Isso a gente faz o ano todo, isso a gente vem fazendo há 9 anos. Você disse que no começo teve parceria do Sebrae, ao longo do tempo começou a caminhar sozinho, né? Perfeito. Aí foi criada a associação, onde o doutor Silas entra agora na conversa. Como que foi o senhor começar a participar da feira? O que trouxe o senhor a participar dessa feira? Logo que eu comecei a fazer os queijos, eu procurei a prefeitura, porque o Indéia bateu a minha porta lá. Houve uma denúncia de que eu estava produzindo queijo para vender. E aí o Indéia me deu 60 dias para eu me defender, senão eles iriam me multar, prender os queijos que estavam lá e tal. E eu ainda nem estava vendendo nada, eu estava fazendo experimentos, não estava dando muito certo ainda, eu estava naquela fase muito inicial. E aí eu falei, ou eu vou parar, não via muita solução para o negócio. Tinha alternativa. Não tinha alternativa. Aí eu fiquei sabendo que a prefeitura tinha o SIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal, e que o SIM poderia estar me ajudando. Quando o SIM estivesse me fiscalizando, o Indéia, que é estadual, pararia de me encher o saco, né? E depois você corta o bicho assim. ia parar de me atrapalhar lá, de querer me fiscalizar. Porque na verdade eu estava fazendo queijo em uma cozinha que eu tinha lá. Eu não tinha nada de culpa do Indéia. O Indéia ele é provocado. Ele é provocado, é o papel dele, exatamente. Mas aí eu procurei a prefeitura por causa do SIM. Só que o SIM na época não estava em funcionamento. Existia realmente o SIM, mas ele estava paralisado por falta do veterinário. Mas o Souza entendeu a nossa reclamação. Eu acho que eu vinha de manhã e à tarde cobrar ele sobre isso. Já tinha uma cadeira cativa. E eles recontrataram daí o veterinário e reativaram o serviço do SIM para poder nos auxiliar nesse momento. E graças a isso eu continuei na fabricação dos queijos. Eu acho que se não fosse isso, com certeza eu teria naquele momento desistido, vendido as vacas e eu resolveria o meu problema também. Esse contato com a prefeitura, a gente conheceu o Souza, apresentou o José Eugênio e o Souza foi lá conheceu nossos produtos. O Fernando acho que comentou também com o José Eugênio. E o José Eugênio apareceu lá na fazenda também, conheceu os produtos e fez o convite, falou da feira. Eu não sabia da existência da feira até então. A gente tem uma feira tal. A princípio começou, não era nem feira, eram as cestas, né, Zé? Durante a feira, durante a pandemia, a feira parou. Ele tinha umas cestas, ele falou, quero colocar teus produtos nas cestas que a gente está vendendo lá em Cuiabá, que é dos produtores da feira,
começou através da cesta, a gente colocava alguns queijos nas cestas, ajudou a começar a vender esses queijos meus também, que até ali eu não tinha para quem vender. E assim que a pandemia deu uma trégua, voltaram-se as feiras, ele falou, agora eu quero que você traga teus queijos na feira para poder mostrar para a população esse produto seu que é diferente. Que foi um sucesso total, né? O pessoal vinha de longe para experimentar o queijo dos seus filhos. A Vinda da Cartucheira, se eu não me engano, conquistou medalhas de ouro na Expo Queijo e no Mundial de Queijo de 2024. Fala pra gente um pouco disso aí. Sim, a gente começou, a primeira medalha que a gente ganhou foi em 2022, uma medalha de bronze. Foi a primeira medalha de um queijo mato-grossense num concurso internacional. E aí, em 2023, a gente ganhou já várias medalhas em vários concursos que a gente foi, já medalhas de ouro. 2024 também, a gente ganhou de ouro, se não me engano, 4 ou 5 medalhas. E eu até perdi as contas das medalhas que a gente já ganhou. Então, lembra aí, qual que foi o primeiro queijo campeão? O primeiro queijo foi o queijo diamante, que foi em 2022, uma medalha de bronze. E ele que começou a abrir todas as portas para a gente. Hoje a gente tem uma legislação estadual específica para a produção de queijos artesanais e foi graças ao queijo diamante que a gente teve essa abertura. No estado de Mato Grosso a gente não podia produzir queijo maturado em madeira antes dessa nova lei, e essa nova lei permitiu a fabricação em ambiente mais simples, em madeira, então a produção viabilizou a produção artesanal, que até então era impossível a gente conseguir uma certificação num queijo artesanal. Sim. O pessoal fala que o segredo do sucesso é o segredo. Mas eu sei que o senhor não vai falar, mas qual que é o passo a passo para o queijo diamante ser montado, ser já fabricado? Isso começa desde o leite. Então, como eu te falei... Qual é a diferença do leite para o diamante para o outro normal, para o frescal no caso? Não, o leite não tem diferença nenhuma. É o mesmo, mas o meu leite é especial pelo manejo do gado ser diferenciado. Sim. Logo que a gente ganhou as primeiras medalhas, aí começou todo mundo querer o queijo premiado, e eu comecei a comprar leite de alguns vizinhos para eu aumentar o meu leite, aí a qualidade do queijo chu. Não consegui um queijo bom. Olha só. Então aí eu falei, não adianta eu comprar leite de fora, tenho que aumentar minha produção realmente. E por isso que minha produção ainda é pequena. Aos poucos eu estou aumentando o leite, aumentando os pastos. Hoje o plantel tem quantos animais lá em lactação? Eu tenho em lactação 35 animais, mais ou menos, em média. Em termos médios, não é uma produção de grande escala, né, doutor? É uma produção pequena. E produção exclusivamente a pasto é pouco leite por vaca. Se eu colocasse elas fechadas, comendo silagem e muita ração, eu duplicaria, triplicaria. Quantas ordenhas por dia você faz? Só uma. Só uma ordenha de manhã. Tá, e aí o senhor implantou a questão da visita guiada, né? E a partir de agora também nós temos a rota turística dentro de Livramento, e eu acho que o carro-chefe dessa rota é a Quinta da Cartucheira, né, Zé? Hoje nós temos 4 roteiros que a gente vem trabalhando aqui em Livramento. É o roteiro do Quilombo do Mata Cavalo, é um roteiro também bastante procurado. De visitas dentro do Mata Cavalo. Muita visita, o pessoal do Quilombo tem ido participar de eventos fora, divulgado bastante o roteiro. Nós temos a Quinta da Cartucheira, que é um sucesso total, desde a primeira edição. Sim. Hoje é a quinta, não está tendo, né, doutor, datas suficientes para atender a demanda, né? Que a gente sabe de muita gente que está aí aguardando né, lançar, porque é através de pacote, né? E como que a pessoa aciona para agendar um pacote de visita desse, Zé? Fala pra gente. Olha, na Quinta da Cartucheira, através deles, direto da Quinta da Cartucheira. Direto com a Quinta da Cartucheira. Mas no caso, isso não impede de alguém de fora vir procurar vocês aqui e falar, Zé, intermedia para mim, eu visito. Muitas vezes ele já fez isso. Sim, eu converso com Tem tantas pessoas me procurando. O pessoal procura a gente e nós encaminhamos. Porque na maioria das vezes é muito mais fácil encontrar você do que o doutor Silva, né? Sim, aqui em Livramento a gente também ajuda nesse sentido. E em relação, por exemplo, ao Quilombo do Mata Cavalo também, sim, as visitas são também agendadas, né? Formação de grupo, forma o grupo,
Nós temos um operador aqui em Livramento, que é a Eli, que toma conta, que é quilombola também, Sim. né? E a gente está nesse processo de organização, porque não é fácil, a comunidade é uma comunidade que não tem grandes recursos, né? A estrutura cada vez mais está avançando, muitos deles já entenderam a necessidade de investir na melhoria da sua infraestrutura. Sim. Agora, por exemplo, a Maria Josefina, que é uma quilombola que fabrica aquelas bananas palha, banana palha, a Maria participa de muita feira, ela é muito entrosada com o pessoal do turismo afro. Ela conseguiu um projeto agora através dela lá, implantou, que foram as feiras Dona Fia, conseguiu colocar uma estrutura melhor lá na propriedade dela, e é dessa forma que a gente vem crescendo. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que já tem 4 anos, mas nós não podemos deixar de citar nesse momento o nosso grande parceiro, que é o Sebrae. Nós temos aqui uma consultora que chama Rejane, que trabalha com a gente, é apaixonada pelo turismo afro e tem nos ajudado bastante na consolidação desse roteiro. Fora esse, nós temos... Isso vai falar, você falou da Quinta e falou do Mata Cavalo. Nós temos o roteiro, que é Doce de Livramento, que é um roteiro lá no Campo Alegre de Baixo. Lá do lado do seu Ciro. Lá no Ciro, que também são grupos, né, formação de grupos, e temos o roteiro aqui da sede do Livramento, que é o Happy Hour em Livramento, que é um roteiro também que a gente forma grupos, chega final da tarde, no Parque Maria Joana, onde tem um pôr do sol maravilhoso, sobe pelo centro histórico, conhece um pouquinho da história de Livramento, que é um município que tem quase 300 anos de fundação, e encerramos com a apresentação cultural e um jantar lá no centro de comercialização. É um roteiro que a gente tem trabalhado bastante também. É uma nova fase do turismo livramentense, né? Eu lembro, eu estou aqui desde o final dos anos 80, e eu ficava assim indignado de ver tanta coisa que o Livramento podia oferecer e ninguém explorava. E saber que o Livramento agora conta, né, com mais de 2 roteiros de visita guiada, isso é maravilhoso. Em breve a gente espera ter uma roda do queijo aqui no Livramento. Perfeitamente. É bom da torcida, porque não é só a Quinta da Carteira. A gente tem que lembrar que hoje, no estado de Mato Grosso, o Livramento é o município com o maior número de medalhas em queijos do estado. Eu fiquei sabendo que o senhor ajuda na capacitação. Mas não é só eu não, então. Tem vários outros produtores de muita qualidade que estão surgindo. No Brasil, Livramento é 17º município do Brasil em termos de queijos premiados. Olha só. Então está à frente de vários municípios, inclusive do estado de Minas Aqui Gerais. é assim, doutor, que o Brasil é o 6º maior produtor de queijo do mundo. Sim. Aí falei que o queijo Minas artesanal é um dos mais tradicionais. Aí já falou que é um patrimônio imaterial do Brasil. Aí cita o queijo canastro e falei que aqui no Mato Grosso, queijarias, como a Quinta da Cartucheira em Livramento, vem se destacando com premiações internacionais. Isso aqui, eu fui lá no Paimbuco. Sim. Não é eu que estou falando. A gente ganhou ano passado no World X Awards, é o maior concurso do mundo. A gente não consegue, eu quero escrever meu queijo. A gente se classifica para participar, é como se fosse a Copa do Mundo dos queijos. O Brasil, para participar da Copa do Mundo, tem que nas eliminatórias eles se classificar, não é assim? Sim. O World X Awards a gente também precisa se classificar. A gente se classificou ano passado no Prêmio Queijo Brasil. A gente ganhou 3 medalhas de ouro, 1 de prata no Prêmio Queijo Brasil, e a gente ficou com o queijo nosso entre os 10 melhores do Brasil. E aí a gente foi convidado para participar do World X Awards, do Mundial, e ganhamos uma medalha de bronze no nosso queijo Esmeralda, que é um queijo de mofo azul, semelhante a um queijo gorgonzola. Sim. Esse queijo nosso participou, foi ele que classificou. Esse ano a gente voltou do Prêmio Queijo Brasil com 6 medalhas. Então, ano passado a gente ganhou no World X Awards, foi em Portugal, ano passado. Tinha mais de 6 mil queijos.
e a gente ficou com o terceiro lugar no queijo azul nosso. E agora, esse ano, na França, a gente teve um outro concurso e a gente ganhou mais um bronze num outro queijo, num queijo chamado Rubi, com 1 ano de maturação. E lá a régua é altíssima. Eu tive a oportunidade de participar, eu estava nesse evento e foi muito, muito legal. O Brasil ganhou algumas outras medalhas também. O Brasil está muito bem nesses concursos de queijos artesanais. Sim. E Livramento não fica para trás não, a gente também está... Sem trocadilhos então, o Palmeiras não tem mundial, mas aqui já tem 2. Zé, então, se eu não me engano, vai ter um evento agora por esses dias de premiação aqui, né? Perfeitamente. O nosso prefeito está muito, mas muito feliz com esse resultado. Muito sentido, porque ele teve muitos compromissos justamente nos 2 dias de realização de premiação, dele não poder participar desse momento maravilhoso, onde Livramento foi o município 17 medalhas que mais ganhou medalha. O segundo lugar foi 8, né? O segundo lugar acho que foi 11. 11. Mas quase o dobro. Olha a diferença da quantidade de medalha no concurso estadual de queijo, onde a Quinta da Cachoeira foi considerado o melhor queijo do festival. Olha que interessante. Ganhou o prêmio de melhor queijo. Você consegue falar o nome de algumas outras empresas? Nossa, todas. Fala para gente dar um parabéns para esse pessoal que estão aqui, Zé. Então, nós temos a Fratari, nós temos a Renata, o J3. O J3 da Renata. Nós temos a Milagre da Vida da... Não, mas daqui de Livramento. O Vozezinho... Você fala que ganhou... o pessoal de Livramento. A Milagre da Vida não é de Livramento, é São Antônio. Não é Milagre, desculpa. É da Ana Maria. Ana Maria é... Eu me fugiu o nome da... Dois corações. Dois corações. Da Ana Maria, 2 corações. Aí tem o Vozezinho, que é do Ruberley, a esposa. Sim. Certo? Nós temos a Dona Ana. Nós temos o Ciro, todos premiados. A Rose e o Totó. A Rose e o Totó. E o Ciro faz o festival da rapadura lá também, né? O Ciro também é pra frente, né, Zé? A Dona Ana ganhou 2 prêmios, o Ciro ganhou 2. Né? Assim, foi um sucesso total. E nós tínhamos ali queijos certificados e queijos sem certificação, que participou também nessa categoria. Grande parte dessas medalhas são queijos sem inspeção. Ainda. Que hoje está tudo a vapor, a questão do sim municipal, né? Sim. A gente precisa dar uma acelerada nesse sim, né, Zé Eugênio? E o estadual, Zé? Que pé que tá? Então, o estadual, hoje, por exemplo, o Dr. Silas, hoje ele já pode vender o produto dele no Brasil inteiro. Porque ele tem o selo arte, né? A gente está indo para o CISB agora. Agora está indo para o CISB. Aqui nós temos o Fratari, a Ana Maria e o Amarildo, né? Que tem o selo do Estado, o CAPP, e os demais têm o SIM. Perfeito? A Rose não tem SIM, não. Não, a Rose e o Ruberley não tem o SIM. Mas todos a caminho de receber. Todos a caminho de começar a receber o SIM. Alguns trabalhando. Por exemplo, tem caso de gente que participou, mostrou o produto deles e ainda não está participando, não tem ainda aquela coisa de produzir para comercializar. Sim. É o caso do próprio Ruberley lá, né? Que ele ainda não está. Zé, eu sei que por trás desse processo a gente tem a questão do projeto Nosso Leite de Livramento, que também ajudou muito nessa criação, nesse surgimento dessa cadeia produtiva do queijo de Livramento, né, Zé? Na verdade, o Nosso Leite ele ajudou muito na produção do leite, né? E Livramento, a questão geográfica de Livramento, a proximidade com Cuiabá e Várzea Grande, isso fez com que as pessoas que produziam leite e tinham dificuldade de vender o leite, a gente não tem um laticínio grande aqui que compre todo esse leite. Sim. Então tem 2 pontos, tem a produção de leite, que o nosso leite realmente trouxe tecnologia para o produtor, conseguiu melhorar bastante a produção de leite, mas a gente não tinha para quem vender esse leite. E a proximidade geográfica facilita a venda de qualquer queijo na cidade.
São os maiores mercados do O estado. maior mercado do estado, que está aqui 30 quilômetros. Pois é. Então, eu acho que é mais próximo de Santo Antônio. Qualquer outro município, a gente está dentro praticamente de Cuiabá Várzea Grande. Então, qualquer coisa que for produzida em Livramento, a gente consegue vender, com qualidade ou não. Sim. Lógico que um produto com qualidade vai ter um preço melhor. Um produto sem qualidade vai ser um valor agregado menor. Então, eu acho que o município deveria investir mais pesado na qualificação desses produtores, apoiar essa... É um grande mercado que a gente tem, então falta produto lá dentro. Sim. E é um espaço que tem muito grande para preencher. Livramento já está na frente dos outros municípios. Sim. E isso sem muita ajuda, né? Pouca ajuda da prefeitura, a gente já conseguiu isso. E eu acho assim, se tiver um apoio maciço junto com o Sebrae, mas principalmente a prefeitura apoiando, a gente vai conseguir chegar muito mais longe e muito mais rápido. O que já chegou, Do né? que já chegou. Eu quero fazer uma colocação. Hoje, a marca de Livramento, ela é muito conhecida já. E em todo o respeitada, estado, né, Sérgio? respeitada. Os produtos de Livramento são muito bem aceitos no mercado. Agora, é como o Dr. Silas falou, a gente já passou por uma fase difícil, a gente conseguiu o respeito do mercado, Sim. mas nós temos que Pela continuar qualidade. pela qualidade, nós temos que continuar crescendo. É a criança que grita e o grito já foi ouvido. Perfeito. Hoje, por exemplo, nós temos convite para estar levando os produtos de Livramento em diversos municípios. Hoje nós temos condições de levar uma feira de Livramento para outros municípios. Você falou isso para mim numa entrevista que eu fiz com você. Que bem que tá, Zé? Isso vai ser Então, colocado em prática? Nós estamos com pedido de um transporte, porque nós não temos nenhum transporte. Parece que isso vai virar o ano que vem. O prefeito está empenhado nisso, está nos ajudando com isso. E hoje, como os municípios do entorno de Cuiabá, que fazem parte do consórcio, eles podem vender os produtos com selo municipal, a gente pode levar esses produtos nossos para municípios como Chapada, Várzea Grande, Poconé, Barão, Santo Antônio, né? Cuiabá não, porque o prefeito não aderiu ao consórcio. Estamos tentando resolver esse Está problema. tentando resolver esse problema. Mas a gente tem condições de estar levando, e se a gente trabalhar só com os que já têm certificação e também com produtos de origem vegetal, a gente tem condições de estar levando a Feira de Livramento para outros municípios. Nós temos também, além dos produtos da agricultura familiar, nós temos uma gastronomia maravilhosa aqui em Livramento, que a gente pode selecionar alguns para estar acompanhando essas feiras itinerantes que a gente pode estar conseguindo fazer. Mas aquilo que o Dr. Silvio falou em termos de certificação, quanto mais a gente avançar, mais produtos de qualidade a gente vai ter para colocar no mercado. A gente tem muito produtor que produz qualidade, mas não tem certificação, não pode participar da feira, não pode participar dos produtos de Livramento. E eu acho que o sim é importantíssimo, uma ampliação desse... Já é o primeiro passo, né? É o primeiro passo, então, mas a gente tem muito produtor vendo o sucesso de poucos e querendo também produzir e participar. E então o Livramento tem um potencial muito grande de aumentar em muito com diversos outros produtores que estão vindo, Sim. mas que esbarram na certificação. Essa é uma pergunta que eu vou deixar quando a gente for conversar com o secretário de Desenvolvimento Rural, né? Como que a gente pode fazer para facilitar, né, a abertura desses processos para a aquisição do SIM municipal com essa grande quantidade de produtores, né? O Livramento tem um veterinário maravilhoso, que é o Fernando. Fernando Gavioli. Conhece muito. O Fernando da é famoso legislação. já no Brasil. O trabalho que ele fez O no trabalho SIC. que o Fernando faz, Sim, é a gente excepcional. é privilegiado. Sim. Nós temos um Silas, por exemplo, que ganhador de medalha e que hoje ele divide tudo isso com os nossos produtores através dos cursos que ele ministra, esse conhecimento dele.
O que ele tem agregado de valor. Compartilhar conhecimento é fundamental. O que ele tem agregado de valor para inúmeros produtores, não só do município, como de outros municípios que têm procurado. Então, a gente está num processo de crescimento. Sim. A gente não pode parar. Não. A gente tem que avançar, porque o pequeno produtor, que era desacreditado, que não acreditava em nada, hoje ele está enxergando que ele pode melhorar a qualidade de vida dele através desse trabalho que a gente está executando. Sim. É porque é o pequeno que move. O próprio Sebrae fala, né? Que as MEIs no Brasil é responsável hoje por 70% da movimentação financeira do Brasil. As MEIs, acredita nisso? Não são as grandes indústrias. Bom, indo para o final do nosso programa, eu queria que vocês fossem bem em breve uma pergunta que vai ser feita para os dois responder. Visão de futuro. O que eu quero para depois de amanhã, Zé, como secretário? O que eu quero para depois de amanhã? Bem rapidinho para a gente fechar. Eu quero isso tudo que a gente está fazendo, uma coisa que ninguém acreditava. Eu quero que isso aqui continue avançando. Amanhã Zé Eugênio não vai estar aqui, mas os gestores, eu estou muito feliz, eu preciso registrar isso aqui. Eu trabalhei com um gestor que teve visão, que deu apoio para que a gente pudesse desenvolver o trabalho, e estou trabalhando com outro gestor que também tem essa ânsia de ver as coisas dando certo, a qualidade de vida do nosso povo melhorando. Então eu estou muito feliz que os próximos gestores continuem com essa visão, né? E que esse trabalho continue avançando, porque isso aqui não tem final, isso aqui só tem começo. Não tem como botar para trás depois disso aqui. E daqui para frente, que a coisa só vá para frente, se Deus quiser. O que eu quero para depois de amanhã na Quinta da Cartucheira, doutor Silas? Quinta da Cartucheira, eu costumo dizer que já tem suas próprias pernas, já caminha sozinha, graças a Deus. Eu que fabrico os queijos, porque na verdade eu gosto muito de estar com a mão na massa ali, mexendo com os queijos, né? Mas eu vejo tudo isso não como Quinta da Cartucheira, mas como nem município, como Estado, uma política de Estado, onde o pequeno produtor consiga produzir o seu queijinho ali, sem muito atrapalho do Estado. Sim. Então, na verdade, o pequeno produtor ele sempre esbarra em fiscalização, e normalmente as fiscalizações, a gente tem um exemplo terrível, semana passada um produtor foi preso, teve os produtos jogados fora, a ordenha foi apreendida, jogaram o leite dele fora, e ele foi preso pertinho da gente, município de Rosário Oeste. Olha só. Foi Mato Grosso. Então, a gente fica muito triste com essas coisas. Eu gostaria de ver um Estado que entendesse, e quando eu falo Estado, principalmente onde eu estou, que é o nosso município, Claro. que fosse aliado do produtor, que ajudasse o produtor ao invés de atrapalhar. Sim. E hoje o nosso gargalo é o sistema de inspeção. Então a gente precisa ampliar. O Fernando, como a gente falou, fez um trabalho e faz um trabalho fantástico, mas ele é só um. Então ele não consegue abraçar todos os produtores. Sim. E quanto mais sucesso um produtor faz, depois já vem 2, já vem 3, já estamos em... Quantos medalhados aqui em Livramento? 8 foram? Foi 7. 7 produtores com medalha. Isso, dia a dia, está levantando novos produtores. E chega uma hora que o sistema de inspeção não suporta todo mundo. Então a gente precisa urgente do investimento nessa área para a gente conseguir, todo produtor que queira se legalizar, consiga. Um apoio da prefeitura nisso seria muito interessante e com certeza ia mudar a vida de muitas pessoas. Mas a gente chega lá. Chegamos. Agora, olhando ali para a letra da verdade, desafia uma pessoa aí sentar no lugar do seu pai aqui no próximo programa. Primeiro senhor, desafia aí. No meu lugar aqui, alguém da feira... Pode ser o que sabe, o senhor vai desafiar. Eu desafio fulano e tal, sentar aqui. Queria ver meu amigo Aquino. Aquino foi uma pessoa... Primeira amizade que eu fiz durante a feira, eu não conhecia ninguém. E passava todo mundo na minha barraca. Aqui que é do Aquino, aqui que é do Aquino. Eu falei, quem que é esse Aquino? Todo mundo ia procurando Aquino. Aquininho. Todo mundo ia procurar. Eu falei, quem que é esse Aquino? E aí depois eu conheci Aquino e descobri porque todo mundo queria
os produtos dele. Ele tem produtos de excelente qualidade. É uma figurinha carimbada da feira, né, Zé? E eu gosto muito dele como pessoa, como amigo e como parceiro da feira também. Legal. Zé, sua vez, desafio. Quem você desafia a sentar aí onde você está sentado no próximo programa? Bom, lá da feira, por exemplo, como ele já falou do Aquino, que é da agricultura familiar, eu gostaria de ouvir o Sebastião, que trabalha na parte da gastronomia e que é um parceiro e tanto, maravilhoso, tá? Que eu admiro muito, trabalhador, lutador e que está sempre junto com a gente. Eu também gostaria de ouvir o Sebastião. Então vocês estão sendo desafiados, você, Sebastião, e você, Aquininho, a sentar aqui na cadeira da verdade. Assim a gente se encerra. Agradecimento aqui especial ao Dr. Silas, ao Zé Eugênio, muito obrigado por essa participação aqui na nossa primeira edição. A gente encerra e até o próximo LivraCast.